Em nosso estudo de hoje, a lição 24 do livro Vida e Sexo tem por título Carga Erótica. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão incessatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, desmostrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornar de menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Esse texto é o texto 11 do capítulo 17 do Evangelho. O instinto sexual, exprimindo o amor em expansão incessante, nasce das profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura traz consigo devidamente estratificada a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. E de existência em existência, de lição em lição, de passo em passo, por séculos e séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar às leis superiores que governam a vida. A princípio, expostos aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que em verdade não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, uma vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, em si auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelicaram, em minoria absoluta no plano físico, e aqueles irmãos da humanidade provisoriamente internados nas celas da idiotia por força das lides expiatórias abraçadas ou requisitadas por eles próprios antes do berço terreno. Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor considerados divinos, por enquanto inabordáveis a nós outros, seres em laboriosa escalada evolutiva e que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. E os companheiros temporariamente bloqueados por cérebro deficiente ou obtuso atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocional, destinados a reparações e reajustes, quase sempre solicitados por ele mesmo, repetimos, já que se sentenciaram a entraves e inibições do campo de exteriorização da mente, por meio dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas de consciência. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida, sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva
das energias e que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo e da alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Texto um pouquinho longo, o texto de hoje, mas Emmanuel vem dizer para a gente que a gente traz, todos, querendo ou não querendo, a gente traz uma carga erótica, a gente traz esse impulso magnético que vai nos atrair uns aos outros, em primeiro lugar, para a conjunção mesmo sexual. E depois, em segundo lugar, vem a perpetuação da espécie. O aprendizado maior que tem por trás disso, ele acaba sendo de ordem moral, porque nós estamos em fase de aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele fala para a gente que, tirando aquele que está no impulso ainda animal, né, nos primeiros degraus da escala evolutiva, e tirando aquele que está com a sua inteligência embotada por conta desses problemas que a gente chama hoje de portadores de necessidades especiais, todos nós, para poder conseguir sublimar essa energia erótica, a gente precisa de muito trabalho, muita experiência, e ele diz para a gente, errando, acertando, que a gente um dia vai chegar à condição desses espíritos que estão lá na vanguarda, que já conseguiram alcançar esse amor sublime, esse amor do Cristo. E para esse estudo de hoje, mais uma vez eu vou recorrer a uma mensagem que eu li uma vez e que gravei essa mensagem. Às vezes a gente fica buscando muita variedade de livros, quando na verdade um livro, uma mensagem fala tanto para a gente aquilo que a gente precisa aprender. Esse livro que eu estou falando é um livro chamado Entre o Azul e o Rosa, de um companheiro chamado Gibson Bastos. E ele fala num determinado momento do livro assim, que do simples e ignorante até a perfeição, a gente ultrapassa 6 degraus evolutivos trabalhando a nossa carga erótica. Que o primeiro degrau, ele chama de maníaco sexual, ele diz que é aquele ainda do espírito que recém saiu da fase animal. Por quê? Porque o animal bate o cio e ele não está nem preocupado, ele não tem responsabilidade ainda nenhuma, então ele quer saciar o incômodo que a libido está provocando nele. Então para isso, inclusive, ele pratica até a violência sexual. E um relacionamento totalmente poligâmico, como a gente observa até no meio animal. E vai evoluindo um pouco mais, ele chega na fase de Dom Juan. O que é o Dom Juan? Dom Juan começa a usar a inteligência que tem, a razão que tem, para seduzir, para ter o maior número de companheiros possível, e ainda nessa fase ainda é capaz ainda de cometer até os crimes de violência sexual ainda, quando não tiver a sua vontade satisfeita. Esse coloca como os 2 primeiros degraus, e daqui a pouco a gente evolui, e ele chama o terceiro degrau de marido ou esposa infiel. Ele diz que é aquela pessoa que agora já consegue construir uma família, mas ainda não resiste ainda aos convites, aos apelos das aventuras sexuais fora do casamento. Até que ele chega um dia que ele se torna marido ou esposa fiel. Ele continua tendo seus conflitos, suas tentações, mas consegue se controlar, sublima e se dedica à família. O 5º degrau é o que a gente chama de Francisco de Assis com Clara de Assis. É o casal que já sublimou tanto o amor que nem comunhão sexual mais eles compartilham. Toda a energia genésica é direcionada para o povo, para a missão que eles vieram cumprir. E o último degrau que ele coloca, é claro, não podia deixar de ser Jesus. Quando a gente chegar à perfeição, e ali da perfeição Jesus já reúne em si mesmo todas as experiências do homem e da mulher, porque o espírito, na verdade, não tem sexo, ele viveu cada experiência, todos os aprendizados possíveis, e agora chegou a essa condição.
esse é o caminho que a gente vai ter trabalhando e disciplinando nossa carga erótica daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.